bem-vindo à aula 2 do curso de instalação de injeções programáveis. Como eu falei na primeira aula, aqui nesse curso de 3 aulas, eu tô te ensinando os primeiros passos para você se tornar um instalador de injeções programáveis, de maneira que você lote a sua agenda de serviços e seja capaz de ganhar mais de 10 mil por mês fazendo instalações, mesmo que você nunca tenha feito uma instalação antes. Roberto, por onde eu começo a aprender sobre instalação de injeções programáveis? Exatamente nesse curso aqui que você começa, beleza? Você vai descobrir nesse curso passo a passo para instalar injeções programáveis de qualquer marca e modelo, Fueltec, G-Pro, Pandu, Octane e até mesmo marcas como MagSquirt, Speedduino, AEM, Haltech e Motec. É isso mesmo, esse passo a passo que eu vou te mostrar funciona para qualquer marca e modelo de injeção programável. E sabe por que eu posso te garantir isso? Porque eu desenvolvi esse passo a passo ao longo de mais de 10 anos, testando, aplicando e melhorando em diversos projetos, desde carros de rua até veículos de alta performance nas pistas. Já trabalhei em categorias profissionais como Rally dos Sertões, Superbikes, Endurance Brasil, Arrancada, projetos esses onde cada detalhe da instalação é crucial para o desempenho do veículo. E essas fotos que você está vendo agora são alguns exemplos das instalações feitas por mim para esses projetos. Na aula 1 eu te mostrei o seu primeiro passo nesse mundo de instalação de injeções programáveis. Você entendeu todos os detalhes desse mercado que é incrível e muito lucrativo. E eu te mostrei onde você pode atuar se você dominar esse serviço de instalação. Falei também o quanto você pode cobrar por um serviço de instalação e te dei dicas de como gerar outras fontes de renda nessa área, além do serviço de instalação. No final da aula 1 a gente colocou a mão na massa e falamos sobre um ponto muito importante e crítico nas instalações de injeções programáveis, a crimpagem. E se por acaso você não assistiu a aula 1 até o fim, preste atenção. Eu recomendo que você volte na aula 1 e assista até o final. É muito importante que você finalize todo o conteúdo da aula 1 antes de continuar nessa aula 2 aqui, beleza? O link da aula 1 tá aqui embaixo na descrição desse vídeo para te ajudar. E mais um detalhe importante antes de começarmos. Esse curso é gratuito só até domingo. Depois essas aulas não vão ficar liberadas mais, beleza? Então se organize para assistir todas as aulas antes que você perca o acesso. Fechado? E mais um aviso muito importante antes da gente começar a aula de hoje. Se você assistir as 3 aulas, você vai ter oportunidade de retirar o seu certificado digital de participação nesse curso. Então assista essas 3 aulas até o final para não perder a sua oportunidade de tirar esse certificado. Então bora, na aula de hoje eu vou te mostrar os 4 segredos das instalações de injeções programáveis. Segredos que, acredite, muitos profissionais que já trabalham nessa área não sabem. Esses segredos são os que diferenciam de quem faz uma instalação básica daqueles que entregam um serviço impecável, que faz o cliente voltar e recomendar para os outros. E eu não vou apenas te contar esses segredos não, a gente vai colocar a mão na massa com muito conteúdo prático para você ver como aplicar tudo isso de uma forma direta e simples. E deixa eu te contar uma coisa, cada um desses segredos que eu vou revelar nessa aula é o fruto de erros que eu cometi na minha jornada como instalador. Erros que sinceramente me deram muita dor de cabeça e me atrasaram por anos. Eu sei bem o que é bater cabeça em uma instalação que não dá certo, cheia de problemas. E esses segredos que eu vou mostrar são o que finalmente me permitiram parar de cometer esses erros e começar a fazer instalações de alta qualidade. Então preste muita atenção porque o que você vai aprender hoje pode te poupar muito tempo e te colocar anos à frente de quem ainda está batendo cabeça por aí. Então vamos lá ao segredo número 1. O primeiro segredo, na verdade, eu já antecipei na aula 1 e é sobre crimpagem. Então, ó, muito importante, tá? Uma crimpagem correta, bem feita, ela não solta. Conforme eu mostrei antes para você ali, quando você faz uma crimpagem bem feita, você pode tracionar com o alicate, vai destruir o terminal, mas não solta ali naquela região da crimpagem. Uma crimpagem correta não cria uma resistência. Isso aqui, sim. Uma crimpagem assim, não. Uma crimpagem correta não dá mau contato. Uma crimpagem correta não oxida. Uma crimpagem correta não precisa de um pouquinho de solda. Perfeito, então depois de falar sobre crimpagem, a gente pode ir para o segredo número 2. Então a gente já falou sobre crimpagem, vamos falar sobre o segredo da letra B, que é B de
bitola de fio ou bitola de cabo. Então assim, só para deixar claro o que eu tô falando aqui. Roberto, certo não é falar fio, certo é falar cabo. Beleza, eu sei disso, mas aqui eu não tô preocupado em ficar falando o termo técnico perfeito, eu tô mais preocupado com que todo mundo entenda. Então, como na maneira geral a galera fala mais fio por aí, eu vou nesse curso daqui para frente falar sempre fio, apesar de entender que o correto quando a gente fala sobre esses tipos de material é a gente falar cabo, porque ele tem diversos filamentos aqui, ok? Mas aqui para frente eu vou falar fio para facilitar para todo mundo. Dá uma olhada nesses dois fios aqui, ó. Eu dei bastante zoom aqui para você ver, ó. Esse fio aqui é um fio 26 AWG, que ele tem 0,14 milímetros quadrados, e esse outro fio branco aqui, ele é um fio 14 AWG, que ele é aí, ó, quase 20 vezes maior de área, que é um fio 2,5 milímetros quadrados. Perfeito? Então, olha a diferença na bitola do fio. Quando eu falo bitola de fio, é isso aqui. O que acontece, pessoal? Isso aqui, muitas pessoas, até mesmo que estão começando do zero, têm na cabeça. O que acontece se eu usar um fio muito fino? E a resposta é depende. Depende da corrente elétrica que vai passar. Então, por exemplo, se eu pegar um fio bem fininho, que nem esse aqui que está na minha mão, o que vai acontecer se eu ligar uma ventoinha que consome 30 amperes com um fio fino desse aqui? Vou explicar o passo a passo. Cada fio suporta uma quantidade máxima de corrente elétrica. Então o que acontece é que se você tentar usar um fio de uma bitola muito menor do que você precisa, como ele não suporta aquela corrente elétrica, esse fio vai começar a aquecer, a temperatura dele começa a aumentar. E a capa que protege os filamentos, se ela passar da temperatura máxima que ela suporta, ela começa a derreter. Com a capa derretendo, você começa a ter curto-circuito entre os fios, entre a parte do chassi do carro, onde tiver em contato, e aí que vai dar problema. Então, de uma maneira muito simples, algo que muita gente já sabe. Você não pode usar fios de bitola mais finas do que o necessário, porque senão vai derreter o chicote e vai dar zebra. E muita gente que trabalha nessa área de instalação sabe disso. Só que o que normalmente a galera faz? A galera fala assim, não posso usar fio fino, então eu vou usar um fio mais espesso. E já era. Então muitas pessoas acabam usando fios de bitola mais espessa para não ter esses tipos de problema. Só que o que acontece? Se você usar fios de bitola maior sem a necessidade, isso também gera problemas no seu chicote. E para deixar isso claro para você, eu vou mostrar um vídeo comparando dois chicotes. Dá só uma olhada. Então vamos aqui comparar dois chicotes, aonde um chicote ele foi feito com todos os fios dimensionados, eu escolhi as bitolas corretas, a mais fina possível, sem dar problema, e um chicote foi feito sem esse dimensionamento, certo? Os dois chicotes fui eu que fiz, tá? Você vê que esse chicote aqui, tudo bem, ele tem uma qualidade bem pior do acabamento. A gente não está entrando no detalhe de acabamento, a gente vai falar disso mais para frente. O que eu quero que você olhe é que esse chicote aqui, ele é muito mais fino do que esse outro aqui. Daí você vai falar, Roberto, olhando aqui pela câmera não parece tão mais fino. Então deixa eu te contar uma coisa. Esse conector aqui, ele tem 55 vias. Então tem pelo menos 55 fios aqui. Se eu não tiver nenhuma emenda aqui, eu tenho 55 fios nesse chicote. Esse outro conector, ele não tem 55, ele tem 79 fios. 79 fios. Cara, então a gente tem quase 30 fios a mais aqui, tá? 50% praticamente a mais e ele ainda é mais fino. Você consegue ver a importância de você escolher a bitola certinha do fio? Quando a gente olha um fio apenas, não parece que faz tanta diferença, mas quando a gente vai fazer um chicote completo de uma injeção programável, essa diferença de cada fio, no final das contas, traz uma diferença enorme para o seu chicote. De novo, não só na qualidade, porque fica muito mais fácil você fazer um chicote fino assim, do que você fazer um chicote assim, mas também por conta de economia de material. Você vai gastar menos fazendo um chicote de uma qualidade melhor. Quer ver um outro exemplo aqui? Olha essa parte desse chicote aqui, ó. Isso aqui é um conector
do módulo da sonda, tá? Isso aqui ele tem, ó, como você pode ver, são poucas vias. Tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 fios. Cara, tem 12 fios não dimensionados aqui. Olha como que ficou esse chicote aqui, ó. Compara com esse aqui, ó. É quase a mesma coisa, cara. E aqui tem 12 fios. Aqui tem quase 80, 79. Então, assim, não tem jeito. Se você quer fazer um chicote de qualidade, você tem que calcular e escolher a bitola de cada fio. É a única maneira de você garantir que o seu chicote vai ficar bem feito, sem a chance de ele ter problema, beleza? Então, com essa comparação, eu espero ter deixado claro para você. É muito importante que você aprenda a dimensionar, a escolher a bitola de cada fio do seu chicote de uma maneira correta. Se você não fizer isso, você vai gastar mais com material, porque o preço do fio é maior para bitolas maiores e numa instalação de injeção programável isso dá bastante diferença e você vai ter um chicote de baixa qualidade. Você viu a diferença ali num chicote onde a gente tem quase 80 fios? Ele fica fininho, muito bem feito. Por quê? Cada fio foi corretamente escolhido. Vai por mim, bitola de fio não é assim, eu sempre usei essa e não dá problema. Se você fizer isso, você vai aplicando isso para diversas bitolas, diversos fios do seu chicote e um chicote que poderia ficar fininho, bem feito, fica um negócio gigantesco de baixa qualidade. E outra coisa, o pica-fio ele não faz isso. O pica-fio como que ele escolhe? Essa bitola aqui eu sempre usei, não dá problema, vou usar esse fio aqui mesmo. Se você aprender a dimensionar corretamente a bitola, tudo que é economizado de material vai direto para o seu bolso. Por mais que você esteja economizando em material, se você usa um fio mais fino, você vai ter um chicote de uma maior qualidade e você vai poder cobrar mais gastando menos com material. Então presta atenção, o pica-fio é aquele cara que fala, eu vou colocar uma bitola maior aqui para garantir, assim eu não tenho problema, sem calcular. Olha só o resultado que dá. Isso aqui é um chicote real, tá? Que a gente tirou de uma caminhonete de rally. Isso é um típico exemplo de chicote ninho de rato. Olha só, se a gente der um zoom aqui, ó, você vai começar a ver fios decapados, você vai achar emendas por aí. E quando você olha, cara, a bitola dos fios que saem dos relés é um fio extremamente espesso. E a gente olha aqui pelo relé, luz baixa, luz alta. Pelo projeto eu sei quanto consumia de corrente, não havia necessidade de usar um fio dessa bitola. Então essa foto mostra porque muitas pessoas têm medo e receio de trabalhar com instalação. Quem que não olha para isso aqui e tem medo? Quando eu vejo um negócio desse aqui, se eu vou mexer num carro que tem uma instalação dessa, o cliente fala para mim, cara, tem um problema elétrico, aí você precisa achar. Cara, até eu tenho medo disso aqui, extremamente bagunçado e com chance de ter diversos tipos de problema. Então a instalação não precisa ser assim, pode ser algo muito mais organizado. E isso começa na definição da bitola dos fios. Pensa se isso aqui fosse, além de mais organizado, com os fios mais finos, ficaria muito melhor de você organizar esse chicote, de instalar esse chicote. Então presta atenção, qual é a bitola de fio correta, Roberto? A mais fina possível, que não vai dar problema. E para isso você precisa saber calcular, escolher certinho essa bitola. E nessa foto aqui tem um erro muito comum que eu vejo direto em instalações por aí. Você vai olhar principalmente nessa parte dos relés e você sempre vê fios de bitola extremamente espessa em todos os terminais dos relés. E aí eu vou te falar, em todos os relés que eu instalo sempre tem dois fios de bitola bem fininha. Dá só uma olhada nessa foto aqui. Você tá vendo que nesse são 4 terminais. A gente tem um aqui, outro aqui, outro aqui, o outro tá aqui atrás que a gente não consegue ver nessa foto. Mas o que que você consegue ver aqui, ó? Nesse terminal a gente tem 2 fios, ó, tá vendo? De bitola maior que esse aqui. Aqui tá chegando um fio só. Então presta atenção, em todas as instalações de relés que eu faço, eu coloco sempre 2 fios de bitola bem fininha. Sabe por quê? Vamos entender o porquê das coisas agora. E na bancada, e a gente vai usar bastante isso aqui hoje, eu preparei para vocês aqui eu tô com um kitzinho de relé aqui, ó. Só para vocês verem, tô com um kitzinho de relé aqui. Comprei para fazer uns testezinhos aqui, para mostrar as coisas para vocês.
Daqui a pouco a gente vai entrar nisso aqui, tá? Mas eu só quero mostrar para vocês o seguinte. Ligação básica que eu falei. Cara, se a gente pegar uma lâmpada dessa daqui, ó. Tá vendo? Uma lâmpada dessa daqui. Como que eu vou ligar ela? Positivo e negativo. Mas entenda, o que que é positivo e negativo? Então, eu tenho aqui, ó, uma fonte. Isso aqui é uma fonte, ó. Então, eu vou ligar ela aqui. Aqui eu consigo regular, tá vendo aqui, ó, a tensão. Aqui, ó, tá 14,7, tá vendo? Isso aí é a tensão elétrica. Já vamos falar mais sobre isso aqui. Então, o que que acontece? Quando eu ligo ela, eu tenho 12 volts no positivo aqui e eu tenho o meu terra nesse cabo preto. Aqui do lado, que tá zero, isso aqui é a corrente elétrica. Beleza? Então, o que que vai acontecer aqui, ó? Olha aqui comigo. Deixa eu travar aqui. Beleza. Então, eu tenho aqui a minha ligação básica, ó. Eu vou colocar aqui, ó, positivo aqui no fio branco, tá? Então, olha aí, ó. Coloquei o positivo aqui no fio branco. E quando eu faço isso, nada acontece. Por quê? Eu preciso, para ligar a lâmpada, eu preciso de um terra. Quando eu coloco o terra, beleza, ligou a lâmpada, perfeito? Quando a lâmpada liga, olha lá o que a gente consegue ver lá no fundo. Eu continuo com 14 volts aqui, ó, 14,7, e agora eu tenho uma corrente de 1,9 amperes. Já vamos falar mais sobre isso, tá? Mas isso aqui que você viu é a mesma coisa que acontece na tomada da sua casa, ó. Vou tirar aqui, ó. Quando você tem uma tomada que tá com não tem nada ligado nela, na tomada tem tensão. Você vai ter lá os seus 110 volts, você vai ter seus 220, mas se não tem nada ligado nela, você não tem nenhuma corrente passando. A partir do momento que você liga as coisas, como eu estou fazendo aqui, liguei a lâmpada aqui, você tem corrente. Fez sentido, galera? Show! Então o que eu te mostrei de uma maneira muito simples, o que eu chamo de ligação elétrica fundamental. Ali para você ter a lâmpada funcionando, você precisa ter o positivo e o negativo. Não adianta nada você ter só o positivo se não tem o negativo. A lâmpada não liga. Se você tem só o negativo e não tem o positivo, a lâmpada não liga. E de uma maneira muito simples, se a gente fosse fazer um esquema para mostrar aqui nesse esquema, o que eu mostrei ali na bancada para você é o seguinte: a lâmpada, ela precisa então de positivo e de negativo. Da onde veio esse negativo? O negativo eu posso puxar da bateria, certo? Então estou puxando aqui da bateria. Beleza? E o positivo, ele também vem da bateria. No meu exemplo estava vindo da fonte, estava com fusível. Eu não vou desenhar o fusível aqui para simplificar, mas o que que eu fiz? Eu puxei ele da chave, esse positivo aqui, perfeito? Por quê? Qual que é a ideia? Com essa chave aqui, a gente consegue tirar ou colocar o positivo, para a gente ter esse comando de liga e desliga. E a chave que eu usei é uma chave simples, como essa aqui, que eu consigo ligar ou desligar. Então essa chave é muito simples, eu vou fazer um desenho aqui só para deixar claro das posições da chave. Então essa chave, ela vai ter duas posições. Uma posição aonde ela está desligada, essa aqui é a posição onde ela está desligada. Por quê? A gente vê aqui, a gente desenha assim, ó, é como se você não tem o contato da entrada e da saída. E a chave ligada, a gente faz um desenho assim, uma reta, perfeito? Então isso aqui seria a chave ligada. Quando ela está desligada, o 12 volts chega aqui, por exemplo, mas ele não sai da chave. Quando a gente liga ela, o que vem aqui vai para o outro lado. E o que eu te mostrei também na bancada? Quando a gente liga um dispositivo, só aí a gente tem o que a gente chama de corrente elétrica. Então, quando a gente liga o dispositivo, é que a gente tem a corrente. Por que eu estou falando nisso? Porque cada dispositivo vai ter o seu consumo de corrente. Então, uma lâmpada simples, ela tem o seu consumo de corrente. Uma ventoinha gigantesca, ela vai ter um consumo de corrente, ela vai puxar muito mais corrente do que uma lâmpada comum. E o que eu quero que você entenda nessa parte da aula? É que
todos os componentes do circuito precisam suportar essa corrente. Deixa eu te explicar. O que são os componentes do circuito? Um desses componentes é essa chave. A corrente, ela passa pela chave. Então, a chave precisa suportar a corrente que vai passar nela. Senão, assim como um fio, se você colocar uma corrente maior do que ele suporta, você vai ter problema. Se você colocar uma chave que não suporta a corrente que vai passar por ela, você também vai ter problemas. E o que acontece? Essas chaves comuns, elas não suportam correntes tão altas. É comum essas chaves mais simples e baratas suportar no máximo 5 amperes. Então, só para deixar claro, se você pode, conforme eu mostrei, usar uma chave para ligar uma lâmpada simples, você pode fazer a mesma coisa para ligar uma ventoinha, por exemplo, que consome 30 amperes? Resposta é não. Por quê? A chave, nesse caso, ela suporta no máximo 5 amperes. Então, como que eu vou fazer para ligar essa ventoinha? É aí que entra o relé. Então, vamos para a bancada de novo para você entender por dentro do relé. Bora! Tá aqui um relé e que você consegue ver aqui, ó, que tá escrito 40 amperes. Tá vendo aqui, ó? Olha aí, ó, 40A, tá vendo? Significa que ele suporta aí no máximo 40 amperes. E o que eu fiz aqui? Eu peguei esse mesmo relé e tirei a capinha dele, ó. É o mesmo relé. Para a gente olhar dentro desse relé aqui, ó. E o que eu quero que você veja? Essa parte aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo bem aqui, ó? Olha o que eu vou fazer, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo que eu tô movendo essa pecinha? Isso aqui, ó, o que tá acontecendo aqui, ó? Quando tá aqui, é a mesma... Presta atenção no que eu vou falar. Isso aqui, com o relé desligado, é como se fosse uma chave desligada. Quando a gente armar o relé, você já vai entender o que é isso? Isso aqui vai acontecer, ó. Você vai ter contato ali, ó. É como se fosse uma chave desligada, chave ligada. Chave desligada, chave ligada. Chave desligada, chave ligada. Então, o que você viu nesse vídeo? Tá aqui as fotos de um relé e aqui o relé desmontado para você ver. O relé, ele funciona como uma chave, igualzinho uma chave que eu mostrei para você. Só que ele suporta correntes bem mais altas. Um relé universal como esse que eu mostrei, ele suporta até 40 amperes. E a chave está justamente aqui. Você tem aqui o sistema mecânico que faz o contato, como se fosse uma chave. Mas Roberto, na chave você mexe ela com a mão para ligar e desligar. O relé, como que você liga e desliga? Então vamos para a bancada entender isso aí. Peguei meu multímetro aqui, ó. O que eu vou fazer, ó? Quando eu coloco meu multímetro nessa posição aqui, ó, se eu encostar uma ponteira na outra, ele faz um ruído, ele faz o apito. Beleza? Se eu pegar aqui, vou pegar, tá aqui o meu relé, beleza? Peguei o meu relé aqui, ó. Fechou? Se eu colocar a ponteira no 30 e a outra no 87, 30 e 87. Tá vendo que não faz nenhum, não dá o bip no multímetro? Mas se eu vier aqui, ó, vou colocar o terra aqui. Vou colocar o positivo aqui embaixo. Tô colocando aqui. Vou ligar lá atrás. Relé armou, tá armado. Se eu for medir aqui e aqui, agora tem continuidade um com o outro. Por quê? Porque a chave está ligada. Se eu desligar aqui, não tem continuidade mais. Se eu ligar aqui, tenho continuidade. Fez sentido, galera? Por quê? Porque a chave está ligada. E vamos aproveitar e ver uma coisa. Olha ali, ó. Quanto que tem de corrente nesse relé aqui? Para armar o relé, está consumindo 0,17 amperes. 0,17.
Beleza? Guarde esse número. Show! Então o que eu mostrei para você na bancada? Se você entendeu como funciona uma chave simples de liga e desliga, você vai entender agora de uma maneira muito simples como que funciona um relé universal muito usado em instalações de injeções programáveis. Nesse relé, como eu mostrei lá para você, agora eu vou mostrar de uma maneira mais detalhada aqui, você tem 4 pinos. O 87, o pino 30, o 86 e o 85. E o relé ele funciona como se fosse uma chave. O que você viu no vídeo? Que quando a gente colocava 12 volts, por exemplo, no 86 e a gente colocava o terra no 85, essa chave ligava. Quando a gente tirava essa alimentação, a chave desligava. Então entenda que o relé ele é como se fosse uma chave aonde você tem a ligação do pino 30 para o 87, daqui para cá. Numa chave mecânica, quando você quer ligar, você manualmente vem aqui na chave e liga ou desliga. No relé, quando você quer ligar ele, o que você faz? Você coloca 12 volts e terra nos pinos 85 e 86. Como que funciona isso? Do 85 e 86 é como se fosse um eletroímã. Você tem uma bobininha ali. E quando você tem tensão, essa bobina cria um campo magnético que faz com que o relé atraque. É onde você tem aquele movimento que eu te mostrei no vídeo e faz com que a chave ligue, perfeito? Então, de uma maneira muito simples, é assim que funciona um relé, perfeito? Ele é uma chave do 30 para o 87. Então, perceba duas coisas. O relé é como se ele fosse uma chave que suporta 40 amperes nesse circuito aqui do 30 para o 87. E se você prestou atenção no que a gente viu na bancada lá, quando eu coloquei 12 volts e terra nos pinos 85 e 86, você lembra quanto tinha de corrente elétrica na fonte? Era aproximadamente 0,17 amperes. O que eu tinha lá na fonte? Eu estava ligando a corrente aqui, ó, no 85 e no 86. Nada a ver com 30 e 87. Por quê? Porque eu não estava ligando nada. E é justamente por isso que você pode sim usar fios de bitola fina em relés. Aonde? Nos pinos 85 e 86. Porque o circuito é totalmente separado do 85 e do 86 para o 30 e 87. Muitas pessoas falam assim, cara, o relé é para altas correntes, então tem que usar bitolas maiores? Sim, você tem razão, mas apenas os terminais 30 e 87. E só isso já dá uma diferença enorme no seu chicote. Em instalações de injeções programáveis é comum você ter vários relés, 5, 6, 7, 8, dependendo da instalação. E se você consegue escolher as bitolas de uma maneira muito mais inteligente, o seu chicote vai ficar muito mais simplificado e profissional. Então, repetindo, você pode usar fios de bitolas menores nos terminais 85 e 86, porque a corrente para você atracar o relé é bem baixinha e esse circuito é totalmente separado do pino 30 e do 87. Falado tudo isso, agora que você entendeu como que funciona um relé, vamos fazer um esquema de uma ligação aqui só para você entender tudo que a gente viu aqui? Então vamos supor que a gente tem uma ventoinha que consome aproximadamente 30 amperes. A sua chave, ela suporta 5 amperes. Você não vai poder ligar direto da chave na ventoinha. Para isso, você vai usar um relé que suporta até 40 amperes. Como que fica essa ligação? Muito simples. O que a ventoinha precisa para funcionar? Ligação fundamental, 12 volts e ela precisa de um terra, perfeito? Da onde vem esse terra? Esse terra pode vir aqui da bateria, por exemplo. Tá aqui. Esse 12 volts, da onde ele vem? Ele vem da chave? Não, porque a chave não suporta. Ele vai vir da onde? Ele vai vir da saída do relé, que é do pino 87, perfeito? E aí, a gente sabe que esse 87 ele vem da onde? Do 30, que por sua vez vai vir lá da bateria. Muito importante, nesse esquema aqui, eu não estou colocando fusíveis, perfeito? Por quê? Porque o meu objetivo aqui é que você entenda a ligação de um relé. Na prática, a gente precisa colocar fusível para proteger toda a nossa instalação, beleza? Então, voltando, a gente já fez as ligações aqui do 87 e do 30. Beleza, mas o que vai ligar e desligar o relé? Você pode, por exemplo, usar essa chave aqui para ligar e desligar o relé.
Então vamos ver como que fica essa ligação? A gente precisa ter 12 volts e terra aqui. Então da onde vem esse terra? Terra do 85. Então ele vem do mesmo terra da bateria, tá? Vou colocar ele aqui, por exemplo. E o 86, da onde vem esse 12 volts aqui? Esse 12 volts vai vir aqui da chave, que por sua vez vai vir aqui da bateria, beleza? E o que acontece? Você percebeu que eu fiz o desenho desse 12 volts com uma bitola menor? Justamente porque você tem uma corrente mais baixa no 85 e no 86. Eu vou até corrigir aqui para deixar claro que no terra você pode usar uma bitola mais fina também. Perfeito? Então esse aqui é um exemplo de como você ligaria uma ventoinha de 30 amperes usando uma chave que suporta 5 amperes apenas. Você vai usar um relé que suporta 40 amperes que vai mandar o 12 volts. E a chave você vai ligar e desligar para mandar essa corrente para os pinos 85 ou 86. Nesse caso eu estou mandando 12 volts aqui pela chave. Eu poderia também mandar o terra se fosse o caso. Perfeito? Então com isso você entendeu de verdade como funciona um relé. E olha só, entendendo o porquê das coisas fica claro agora. Espero que esteja claro para você. Não siga receitas. Ah, o relé suporta até 40 amperes, então tem que usar fios de bitola espessa em todos os terminais. Não, 85, 86 não precisa e no 87 e no linha 30 você precisa usar a bitola mais fina possível, que não vai dar problema. Então para deixar mais claro ainda, tá? Eu vou fazer um desenho. Aqui, quando o relé está ligado, a gente tem esse contato aqui. E a corrente elétrica que vai passar aqui, por exemplo, ela vai ser o quê? De 30 amperes, porque é a corrente que a ventoinha puxa. Ela é totalmente diferente da corrente que passa aqui, que é de quanto? Aproximadamente 0,17 amperes, que é o que a gente mediu na fonte. Então, esses circuitos, eles são totalmente independentes. Então, galera, voltando àquela nossa foto que eu mostrei antes, é por isso que eu uso fios de bitola mais fina nos pinos 85 e 86. Como você está vendo, essa bitola aqui, ela é mais fina que essa aqui, e aqui a gente está usando 2 fios para suportar a corrente. Beleza? Qual que é a conclusão de tudo isso? Galera, é muito importante que você escolha a bitola correta de cada fio do seu chicote. Qual que é a bitola correta? A mais fina possível, que não vai te causar problemas. E deixa eu te contar uma coisa, com o passo a passo que eu ensino, você consegue fazer isso de uma maneira muito fácil e rápida. Tem uma maneira onde você consegue tudo isso calculado automaticamente para você, sem você precisar fazer conta nenhuma. E eu vou te contar sobre isso na nossa próxima aula, nossa aula número 3. Perfeito, então falamos sobre crimpagem, falamos sobre bitola de fio. Qual é o próximo segredo? Qual que é a próxima coisa que você não pode errar de jeito nenhum em instalações de injeções programáveis? Depois de crimpagem, depois de bitola de fio, é o D de dimensões. E só para você ter uma ideia, dá uma olhada nesse vídeo no que eu quero falar sobre dimensões. Beleza, então só para ilustrar aqui o que eu estou falando com dimensões, tá? Quando estou falando de dimensões, eu quero que você entenda que num chicote totalmente customizável que você mesmo vai fazer, você tem que definir, por exemplo, qual que é o tamanho desse conector até essa região aqui, aonde vão sair outros ramos do chicote, tá? Vou dar um zoom aqui para você ver. Então olha aí, você que vai definir isso. Por exemplo, esse tamanho aqui, essa dimensão daqui até aqui, desse sensor aqui do conector de pressão de combustível. Qual que é esse tamanho? Você que define, beleza? Então todos os tamanhos aqui do seu chicote, você que vai definir. E isso você tem que fazer com muito cuidado. Porque se, por exemplo, esse conector aqui ficar muito curto, isso vai gerar um problema para você. Beleza? Então você tem que tomar muito cuidado na hora de definir as dimensões do seu chicote. Então o que é muito importante eu deixar claro para você. No mundo das instalações de injeções programáveis, você não tem um padrão das dimensões. Então vamos lá, num carro de fábrica, você vai fazer uma instalação, é tudo padrão. O tamanho é sempre o mesmo. Já em instalação de injeção programável, não. Por quê? Um mesmo carro
com o mesmo motor pode ter componentes, dispositivos diferentes em posições diferentes. Então, não é porque é um Gol de arrancada com o mesmo motor que você vai ter a mesma bomba de combustível e que a bomba de combustível vai estar posicionada no mesmo local. Então, quando você vai fazer uma instalação de injeção programável, você pode e deve pensar muito bem aonde o seu chicote, aonde a sua instalação vai passar. Sabe quando eu falo que eu já bati muito cabeça, já fiz muita coisa errada no início da minha carreira? Dá só uma olhada nesse erro que eu cometi para você não passar por isso durante as suas instalações. Isso aqui é um post que está no meu Instagram, ó, de um carro de arrancada, um Fusca de arrancada que a gente fez. Olha quantos problemas de posicionamento, de dimensões erradas do chicote que tem aqui. Primeira coisa, posicionamento da injeção. Cara, o volante tá aqui, o piloto vai estar aqui, o negócio tá do lado dele ali, extremamente ruim para você enxergar. Imagina você tá no seu painel do carro, mas ao invés de ele ser na sua frente, ele fica lá do lado. Primeiro problema de dimensões. Essa injeção que tem uma tela deveria estar num local melhor para o piloto ver e por conta disso as dimensões do chicote deveriam ser totalmente diferentes. Segundo erro, olha onde está a chave de ignição e o botão de partida. Lá para a direita. Você já pensou? Um carro normal você bate arranque aqui. Se o cara tá amarrado com o cinto, o cara tem que, ele alcançava, mas ele tinha que esticar o braço lá na direita para ele alcançar a ignição. Isso aí é um problema gravíssimo, cara. No caso de um acidente, para o cara desligar ali a chave de ignição, iria demorar. Tudo bem que tinha chave geral aqui, que era de fácil acesso. A gente não tinha um problema de segurança nesse caso, mas é só para você entender, você não está escolhendo apenas as dimensões do seu chicote. Em primeiro lugar, você está escolhendo aonde os componentes vão ser posicionados, como por exemplo, a injeção, a chave geral, a chave de ignição. Então é muito importante que você pense certinho nesses detalhes antes de você sair fazendo o seu chicote. Olha um terceiro erro. Nesse caso não é bem um erro, mas poderia ser. Ó, vou dar esse exemplo para você. Aqui embaixo, se você for ver, a gente tem aqui uma chapinha de acrílico onde a gente tinha um módulo de gear, 1, 2, 3 relés, 1, 2, 3, 4 fusíveis, beleza? Aqui tinha um conector adicional, aqui tinha um módulo de sonda e aqui tinha um outro conector. Isso aqui para um carro de arrancada tá ok, mas se fosse um carro de rally, estaria totalmente errado esse posicionamento aqui. Por quê? Em carro de rally é muito comum que o cara entre em rio e aí entra água para dentro. Então, naturalmente, você não vai deixar nenhuma instalação, muito menos módulo, em partes baixas do carro que pode ficar mergulhadas na água aí num caso extremo como esse. Então, tô dando esse exemplo aqui para você se ligar. Olha só, você precisa tomar muito cuidado com as dimensões do seu chicote e tudo começa aonde os dispositivos vão ser posicionados. Então, que nem eu falei, instalação de injeção programável não é igual chicote de fábrica, que é tudo igual, tudo no mesmo lugar. E de uma maneira muito simples. O que é muito comum? O cara não faz isso no detalhe e aí deixa um ramo da instalação ali enorme. Olha só o que o Caio falou em uma das lives que eu fiz. Estou fazendo uma modernização de uns old mobiles e quando fui ver a elétrica antiga, o cara não tinha cortado o fio e deixou quase rolo de 20 metros dentro do painel do carro. Então, o cara simplesmente pegou de um chicote gigante lá, ao invés de ele deixar no tamanho certinho, o cara simplesmente enrolou e esconde no painel. Cara, isso aí é serviço de pica-fio, certo? Por isso que eu falo, você não pode errar nas dimensões do seu chicote. Se ficar muito longo, é um negócio de baixa qualidade. E se ficar muito curto, o que você faz? E aí eu te faço a pergunta, o que você faria se você fizesse um chicote e uma parte da sua instalação ficasse muito curto? Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você fez o seu chicote e aqui tem um ramo aqui, ele vai para cá, só que aqui, ó, que era para chegar no sensor que tá aqui, ficou curto daqui para cá. Por um problema de medição ficou curto. O que você faria? Nesse caso existem diversas soluções. Muitas pessoas no primeiro momento pensam, fazer o quê? Vou fazer uma emenda aqui. Existe uma maneira muito mais profissional de fazer isso. E nesse caso seria você montar um chicote extensor. Como que faria? Você pega um par de conectores e você monta aqui, conector macho e fêmea,
e aí você faz uma extensão aqui. Então nesse caso é muito melhor e mais profissional você fazer uma extensão do que você fazer uma emenda. Então só para deixar claro, você coloca um conector aqui aonde ficou curto e coloca um conector par que vai encaixar ali e você faz esse chicote de extensão para resolver esse problema de dimensão que você teve. Então evite emendas. Nesse caso é uma boa opção você fazer uma extensão com um par de conectores. Mas cara, só para deixar claro a importância desse passo de dimensões, tá? Que você não pode errar. Vamos supor que nesse caso aqui ficou curto um sensor de temperatura. O sensor de temperatura, ele tem 2 fios. Então é tranquilo você fazer uma extensãozinha de 2 fios. Agora imagina se você errasse no posicionamento da injeção. Pegar uma FT600, por exemplo, ela tem 2 conectores. Cada conector aqui tem 34 vias. Ou seja, o seu chicote pode ter até 68 fios. Isso se você não tiver emendas ali que podem subir esse número. Você já pensou se a sua injeção fica errada e aí você precisa fazer uma extensão de 68 fios? Cara, impraticável fazer um negócio desse. Por isso que é muito importante você definir com calma o posicionamento da injeção, principalmente essas injeções que tem tela, porque a injeção precisa estar num local que fique de fácil visualização para o piloto ou para quem está dirigindo o carro. Agora imagine um erro desse numa FT700, por exemplo, que tem 1, 2, 3, 4, 5 conectores. Se você errar aí, você joga no lixo a sua instalação porque vai ficar com baixa qualidade. Ah, Roberto, mas se ficou curto, não é só uma questão de puxar todo o chicote? Aí você acerta a injeção, mas erra as dimensões de todo o resto do chicote. Então não adianta. E eu já errei muito em dimensionamento do chicote, definir os tamanhos de cada local. Não erre nisso, senão vai dar zebra na sua instalação. E para te ajudar ainda mais sobre esse assunto, tome muito cuidado nos locais aonde chegam muitos fios. Então, por exemplo, injeção, cara, tem 2 conectores, tem muito fio que chega lá. Se errou ali, vai dar zebra. Ah, eu tenho um local que eu tenho um painel de relés e fusíveis. Você tem um painel de relés e fusíveis, vai chegar muito fio ali. Você não pode errar esse posicionamento porque depois você não consegue fazer uma extensão, beleza? E para dar mais um exemplo prático disso que eu já passei apertado, dá só uma olhada nessa foto aqui. Isso aqui é um chicote de Stock Car. Para você ter uma ideia, não está mostrando aqui, mas chega aqui nesse conector e isso aqui é um painel de chaves. Então tem ali a chave de ignição, chave de farol, botão de partida, limpador de para-brisas e assim por diante. Eu fiz 4 carros para a mesma equipe. Fiz o carro 1, tudo beleza, carro 2, tudo beleza, carro 3, tudo beleza, e isso que eram chicotes exatamente iguais. No 4º carro, a equipe me ligou e falou, cara, tivemos um problema, essa parte aqui ficou curta. E aí eu pensei, pô, como que ficou curto se eu fiz tudo igual? Só para você entender, nesse 4º carro, o chicote não tinha problema de tipo, ficou mais curto que os outros. Esse painel de chaves estava absolutamente no mesmo lugar. Qual que era o problema então? O piloto daquele 4º carro, ele era mais alto e aonde ficava aquele painel acabava atrapalhando a visão dele. Então é só para você ter uma ideia o pepino que dá quando você tem um errinho desse. Esse conector aqui tem várias vias, chegam vários fios. E aí para você fazer uma extensão daqui para colocar mais para longe, fica muito ruim. Então tenha total atenção nessa parte de dimensões. Tá aqui alguns cuidados para você. Cuidado no posicionamento da injeção programável, cuidado no posicionamento de painel de relés e sempre cuidado no posicionamento de conectores com muitas vias. E falando sobre dimensões, tem mais uma dica de ouro que eu quero passar para você, que é o que eu chamo de regra dos 15. Dá só uma olhada na prática para você entender o que eu tô falando. Esse aqui é um exemplo de chicote que foge da regra dos 15 e você vai entender por que isso atrapalha no dia a dia. Acompanhe aqui. Cara, todos esses ramos aqui, ó, eles são relativamente grandes, tá? Isso aqui deve ter 30, 40 centímetros. Então, aqui a gente tem uma flexibilidade tranquila para onde quer que eu vá com esse chicote. Mas aonde está o problema então, Roberto? O problema está aqui, ó. O problema está nesses conectores principais. Por quê? Aqui, nesses caras aqui, você fala, mas meu, não tem 15 centímetros nesse ramo? Tem 15 centímetros, porém, essa parte aqui, ó, ela não é flexível, ela é uma parte rígida, tá vendo?
Então, eu tenho pouca mobilidade aqui, ó. Deixa eu deixar claro isso aqui, ó. Esse é um chicote, é um pré-chicote, na verdade, para esse módulo aqui, ó. Tá? Mas independente do módulo que você vai usar, esses dois conectores, eles vão aqui, ó. E aí, para você colocar os dois, é meio ruim, tá vendo? Se você encaixa um aqui, você já não consegue encaixar o outro. Então, você tem que encaixar meio que os dois ao mesmo tempo, beleza? Então, não fica um negócio, ó, legal para você montar o seu chicote, tá vendo? Então, não é um negócio fácil e não é uma ideia boa. Mas, se isso aqui fosse mais longo, como essas outras ramificações, você teria mais facilidade para você trabalhar com o seu chicote. Então isso aqui é um exemplo na prática, porque que eu não faço nenhuma ramificação menor do que 15 centímetros. E de novo, você não pode considerar a ramificação toda, você considera só essa parte que é flexível. Então aqui, por mais que tenha 15 centímetros aqui, tem até mais, fica difícil de você ter mobilidade aqui na hora de você montar o conector no módulo. Perfeito? Então, muito importante, saca só, não faça ramos da sua instalação menor do que 15 centímetros de maneira que aquilo fique flexível. Se você tiver ramos muito curtos, o seu chicote não fica flexível e você pode ter problemas na hora de você fazer a instalação. Às vezes fica muito curto, você até conecta, mas ele fica esticado, isso não é legal. Olha um exemplo de como fica muito melhor. Naquele chicote eu mostrei que os conectores do módulo ficaram muito curtinhos, e aí para montar era muito difícil. Você já pensou pegar uma injeção com 4 conectores e fazer tudo curtinho? Fica difícil de você conectar. Olha como ficou muito melhor aqui, ó. Na hora de fazer o chicote, essa ramificação aqui, ó, ela tem bem mais do que 15 centímetros. Por quê? Na hora que você vai desconectar, pô, você quer soltar esse conector, você solta e você tem uma flexibilidade enorme naquele chicote. Ah, eu quero soltar só esse aqui. É fácil de você soltar, puxar para trás, esconder porque você vai fazer um teste. Não faça ramificações menores do que 15 centímetros, senão isso aí vai ficar muito apertado, o chicote esticado não fica de qualidade. Ah, Roberto, mas e quando um sensor está muito próximo do chicote? Como que você faz? Então vou dar um exemplo aqui. Imagina que você tá com o chicote aqui assim, ó, ele passa aqui e você tem um sensor aqui, ó. O seu chicote, o melhor local é que ele passe por aqui. E aí você fala assim, Roberto, o sensor está muito próximo do chicote. Se eu for ligar ele aqui, essa ramificação não vai ficar com 15 centímetros. Como que eu faço? Siga a regra dos 15 sempre. O que você vai fazer? Ao invés de você sair aqui, você faz com que a ramificação seja antes. Você sai aqui e faz assim, para ter pelo menos 15 centímetros. Então você não precisa ramificar o seu chicote em cima do sensor. Você faz antes. E aí, quando você precisa desconectar, você tem todo esse comprimento aqui para você ter a flexibilidade que você precisa numa instalação. Então você tá vendo, cara, chicote não é coisa da NASA, mas tem certos macetes que você precisa saber. E antes da gente continuar, eu queria te dar os parabéns por você chegar até aqui. Se você chegou até aqui nessa aula 2, você é um cara que tá buscando fazer diferença no mercado e com certeza é totalmente diferente dos pica-fio. Quem é pica-fio não aguenta uma paulada de conteúdo que nem essa e não chega até o final dessa aula 2 de jeito nenhum. Se você já viu os tipos de instalações que tem por aí, você já sabe do que eu tô falando, mas se você é novo nessa área e ainda não sabe da qualidade das instalações que a galera entrega, dá uma olhada nessa história aqui, cara. Olha, isso aqui aconteceu numa live minha, isso aqui foi compartilhado pelo meu aluno Jean. Acredite se quiser, isso aqui é uma instalação de verdade de uma injeção programável, não é piada isso aqui, aonde o cara fez uma emenda assim e olha a qualidade da crimpagem desse terminal. Dá só uma olhada nessa história. Teve um que eu até mandei a foto no suporte. O cara pegou o fio do alternador, ele pegou 3 fios, aí não tinha terminal, acho que ele achou no chão lá um pedaço de fio com o terminal, emendou tudo ali de qualquer jeito, falou, vai assim. Você mandou no celular de suporte? Mandei. Deixa eu ver se eu acho. É essa que você mandou, crimpagem pica-fio ou não? Isso. Será que é essa? Essa aqui? Esse mesmo. Olha que maravilha. É exatamente isso aqui, porque, cara, por que o cara vai fazer uma emenda aqui, sendo que é uma emenda de tipo 3 centímetros pro terminal?
Porque acho que ele não tinha meu terminal mesmo, achou no chão, deu um pau. Tá. E olha a emenda, cara. Tava terrível. Tava terrível. Se for pegar no chuveiro da minha casa aqui, não tem uma emenda mal feita dessa, cara. Se você for num boteco e tiver um banheiro lá, você procurar a instalação, não tem isso aqui, cara. Não, é impressionante, cara, as coisas que a gente pega. E muito importante, tá? Só para eu deixar claro para você, eu não tô aqui para menosprezar o trabalho de ninguém. Eu só tô aqui para te mostrar a oportunidade que você tem em mãos. Uma pessoa que faz um serviço como esse, ela não faz isso por falta de conhecimento, ela não faz isso porque ela tá começando, ela não faz isso porque ela não sabe. Ela faz isso porque ela não tá nem aí com a qualidade que ela entrega. Eu mesmo contei para vocês todas as dificuldades que eu tive quando eu comecei, mas fazer um serviço desse não é falta de conhecimento, é falta de vontade de entregar algo bem feito. É aquela história que eu falo, você pode estar começando do zero e ter uma lacuna de conhecimento, mas é muito importante você ter capricho, vontade de fazer as coisas bem feito. Um serviço desse, quem faz não é por falta de conhecimento, e sim porque não está nem aí com a qualidade do serviço que está entregando. E se você acha que um profissional que faz um serviço como esse recebe pouco ou cobra barato, você está tremendamente enganado. Dá só uma olhada quanto que o cara faturou por entregar uma instalação daquele jeito. O sonho da pessoa. Então, quer dizer, você vai fazer um negócio assim mal feito? Pelo amor de Deus, e cobrando ainda. Quanto que o cara cobrou para fazer isso? Então, ele me falou que o cara fez essa instalação dessa injeção e colocou ali o kit turbo no lugar, as coisas assim, R$5.000. 5 mil. Entregar essa, desculpa o palavreado, essa porcaria. Galera, esse chicote aqui é do... Faz parte desse carro. Faz parte desse carro. É bom pra galera ver. Sim, 5 mil. R$5.000. Entendi que não é só o chicote que o cara fez. Ele não, tem algum serviço a mais. Alguns serviços a mais. Só que o cara que fez isso aqui... Daí, galera, que eu falo, vocês estão enxergando como os 10 mil com chicotes não é um negócio impossível? É por isso que eu falo e não tenho dúvida nenhuma. Se você dominar o meu passo a passo e tiver vontade de trabalhar de um jeito sério, entregando um serviço de qualidade, você consegue ganhar mais de 10 mil por mês fazendo serviço de instalações de gestões programáveis. Tudo isso porque o mercado é gigantesco e tem muitos profissionais que não fazem o básico. Quer ver mais uma história de pica-fio? Dá só uma olhada em outra história que meu aluno Jean presenciou. A cidade, acho que muita gente já sabe, só pelo sotaque. Sou de Piracicaba, interior de São Paulo, tá? Eu trabalho na área industrial, como mecânico de manutenção. Cara, é um negócio assim, é paixão de criança, né? Paixão de criança. Eu sempre gostei de carro, sempre curti mesmo. Cheguei a trabalhar na área que eu trabalhei com autopeça por um bom tempo aqui. Mas, sabe, quando você vê que não dá para evoluir, eu acabei saindo e parti para outra área, entendeu? Aí agora tô tendo a oportunidade, tô voltando com tudo. É um negócio, não tem sangue, é gasolina na veia, não tem jeito. É isso aí. Aí, tipo assim, seus vídeos sempre apareciam pra mim e tal, eu falei, nunca dei bola. Daí eu peguei e falei, quer saber, eu vou assistir esse cara, vamos ver o que vai dar. Aí eu fui, comecei a gostar do conteúdo, falei, é massa, né, cara, legal. Aí isso deu um estalo na minha cabeça, eu comecei a acompanhar mais a aula, aí eu fiz a semana de aulão, né, os 3 pilares lá. Como que foi a história desse carro aqui? Só pra galera entender. Esse carro é de um amigo meu. Eu que fiz assim a montagem mecânica para ele comprou as peças e tal, eu fui montando ali e tal. E daí ele pagou para uma pessoa fazer a elétrica. Ele instalou uma FT450 nesse carro, pagou R$2,5 pau, não foi pouco. E o carro ficou parado uns 6 meses, ou eu acho que até mais de 6 meses ficou desse carro lá na oficina do cara. E quando voltou, sabe, a gente começou a olhar o carro, falei, putz, que instalação feia, né, meu? Né, eu imaginava que o cara ia vir com um capricho maior e tal. Aí começamos a ver, falei, o cara não instalou boost, não deixou saída para boost, usou todas as saídas da injeção só para ligar bico e bobina, praticamente. Aí eu falei, o nome do dono do carro é Mário, eu falei, Mário, dá aqui para mim, eu vou resolver esse negócio aqui. Falei, não resolve, pica fio aí. E peguei, desmanchei toda a elétrica dele. Nossa, umas coisas muito feias nesse carro, e mal feita. Então é igual eu falei para você, é um carro que tem 8 bicos. A bancada B dele não estava ligada, sabe? Tinha os conectores lá, tudo, mas na injeção mesmo, ela não estava ligada. Eu falei, mas como então, quando você contou isso para mim, eu achei que não estava configurado na injeção, ele não estava ligado, o chicote não... O chicote não estava ligado, tá? Tipo assim, se olhava no motor, lá tava o conector, tudo. Aí eu fui seguindo o chicote, tava tudo solto. Ouçam isso, veja se não é um exemplo, vida real daquilo que eu falo. Cara,
Se você fizer o básico bem feito, você tá na frente da galera que já tá trabalhando há anos. Como que pode? Você conectar, você tem um conector de um injetor, você puxa o fio, você acompanha o fio não tá ligado em nada. Não existe, galera, não existe isso no chicote. Qualquer pessoa que tá começando do zero sabe que você vai, se você tem um fio, ele tá ligado num lugar e vai ligado no outro. Não dá para você ter um fio solto. Qualquer pessoa sabe disso. E aí o motor fica falhando, porque imagina, galera, são 8 bicos. Precisa de uma paulada de combustível, porque tá com 8 bicos. 4 não funcionam, o que vai acontecer? Vai faltar combustível. Qualquer pessoa do zero entende. Tem 8 bicos injetores para colocar combustível para dentro. 4 não estão ligados, o que vai acontecer? Vai faltar combustível. Então, assim, é um exemplo, vida real, e é bom mostrar pra galera que tá nessa live como tem mercado. Faça o básico bem feito, que tem mercado. O cara cobrou R$2,5 pau para entregar um chicote que não funcionava. Então, a parte de chicote desse carro, eu fiz ela em horário de almoço, 1 hora por dia. Levei em torno de 20 dias para fazer, 20 a 25 dias, vamos pôr. Eu reformei o chicote todo, deixei tudo funcionando, beleza. Um chicote desse é 3, 4 dias mesmo. Se for trabalhar só nele, não passa disso. 3, 4 dias. E aquilo que eu falei, galera, 3, 4 dias. O cara lá cobrou R$2,5 pau e não entregou o chicote. Entregou, mas... Bora lá. Então esse aqui é o carro. Esse é o carro, como ele tá hoje, né? É bonito, né, cara? Eu acho lindo pra caralho. Tá aí o cofrezão do motor. Aqui, antes, certo? Então aqui é a famosa caixa de relés e fusíveis, né? Isso aqui era antes. Comenta aí, Gia, sobre o depois. O que te... Lógico, né? Tá meio claro, mas o que te motivou a trocar tudo isso aqui? Me incomoda muito ver esse monte de fio trançado assim, ó. E um detalhe que eu reparei aqui, ó. Se vocês verem na foto, todos os terminais estão separados. Aí eu fico imaginando assim, ó. Tá, o cara saiu para dar um rolê com o carro. Queimou um relé. Ele tem a obrigação de saber qual é a posição de cada fio ali? Não. Tem terminal específico para a gente usar ali. Ou até a gente usar um planejamento de você fazer a furação na placa do painel, que o cara não vai conseguir mudar o jeito de ligar os terminais ali. Entendeu? Então isso aí me incomodou. Um é esses fios aí que eu acho feio demais. Mas sim, esse ponto aí me incomodou bastante. E aí você falou, cara, vou refazer tudo isso aqui, certo? Isso. E aí, galera, é aquilo que eu falo. Falaram na live, vocês falaram essa frase, eu gostei muito. Capricho não é da experiência do cara, de quantos anos trabalha. Capricho é da pessoa. Cara, isso é a primeira vez que eu fiz um painel de relé. Eu nunca tinha feito nada assim. Tá aí. É a primeira vez. Tá aí. Galera, fala aí. Não é muito melhor? É muito melhor, cara. Não tem como comparar. Não tem como comparar, galera. E é aquele negócio. Cara, capricho não é de experiência, não é de anos. É da pessoa. Eu tô te falando que nesse mercado tá cheio de pica-fio e, cara, deixa eu te contar uma coisa. O pica-fio é valente, cara. Eu já vi diversos serviços de pica-fio em categorias extremamente profissionais. Dá só uma olhada nisso que eu encontrei num chicote de Stock Car. Eu vou mostrar a foto para você aqui. Teve uma equipe de Stock Car que entrou em contato comigo para fazer um orçamento de um chicote. E quando eu fui fazer o orçamento, eles falaram: olha, a gente tem muito problema elétrico no nosso volante. Para você entender, no volante de Stock Car tem diversos botões, certo? Onde os pilotos podem fazer acionamentos. E aí eu peguei o volante e falei: meu, vamos abrir esse volante para eu dar uma olhada no chicote lá dentro? Dá só uma olhada o que eu achei dentro de um volante de Stock Car. Sim, cara, acredite se quiser. Isso aqui é uma foto que eu tirei de um volante de Stock Car. Fio solto, fio tudo exposto, emenda em um monte de lugar, fita crepe. Não é à toa que os caras tinham problema. Olha como ficou depois, ó. Tanto que isso aqui é um post que eu fiz, tá? Isso aqui é o post antes e esse aqui é o post depois, do mesmo volante, ó. Olha a diferença. Nenhum fio exposto, tudo com folga, nenhum fio tracionado. Os botões, você vê que tem uma resina, não tem como dar problema na hora da vibração. E olha aqui a parte de trás do volante. A gente colocou um conector circular aqui e o chicote do volante a gente fez um cabo espiral customizado, onde esse conector encaixa aqui e esse outro encaixa do outro lado do chicote. Assim o cara não vai ter problema na hora que virar o volante. Então aquilo que eu falo, tem pica-fio até em categorias extremamente profissionais. Quer ver mais uma história que quando eu vi eu não conseguia acreditar, cara?
é desse carro de endurance aqui, ó. Isso aqui é um carro de corrida aqui do Brasil, que a equipe na época, eu não tinha feito esse chicote antes, eles me ligaram e falaram: Roberto, a gente tá com um problema elétrico aqui, você consegue dar uma olhada pra gente? Falei: beleza, vou aí. O que tá acontecendo? Cara, tá tudo funcionando, cara, a gente tá fazendo um treino, daí do nada o motor apaga, tudo desliga, tudo elétrico desliga, apaga o painel, o motor apaga, daí do nada volta a funcionar. Típico caso que parece ter algum mau contato no chicote. Aí eu falei: pô, vai desmontando o carro para eu conseguir olhar o chicote de vocês. Dá só uma olhada no que eu encontrei quando eu fui ver a instalação desse carro. Cara, a instalação desse carro tava desse jeito aqui, sem brincadeira. Isso aqui não é piada. Mais um caso de ninho de rato. Olha só a bagunça que tá esse chicote. Sem contar que é fio exposto, próximo de mangueira aqui. Você pode ver que o cara usou materiais caros, tá? Conectores profissionais aqui, fios que são fios de qualidade, mas está claro aqui que quem fez esse serviço não estava nem aí para entregar um trabalho bem feito. Nesse caso aqui, sabe o que eu falei para a equipe? E eu recomendo, se um dia isso acontecer com você, eu falei: olha, sem brincadeira, eu até posso procurar um problema nesse chicote aqui, achar alguma coisa e resolver, mas não tem como garantir que não vai dar outro problema. Esse é o tipo de instalação aqui que é melhor você jogar fora e fazer uma instalação nova do zero. Não pegue esses tipos de serviço. Se não foi você que fez isso aqui, não coloque a sua mão nisso aqui, porque não tem como você garantir a sua qualidade aqui. Depois que a equipe entendeu que não tem o que fazer num caso desse, a gente fechou um novo serviço e eu fiz um projeto do zero para eles. Dá só uma olhada como ficou. Essa aqui é uma foto da injeção, só para você ter ideia como que ficou a qualidade do chicote, e a gente acabou ganhando até corrida em Interlagos de Endurance Brasil. Tá aqui o projeto que a gente fez do AJR número 5. Quer ver como que ficou a instalação? Eu tenho um vídeo da época que eu gravei simples no meu celular mesmo para mostrar para a galera da equipe conforme eu estava desenvolvendo essa instalação. Dá uma olhada. Fala aí, galera, tudo certo? Mostrando para vocês aqui mais um chicote que tá saindo. Esse aqui para uma Motec M150. Vamos lá, aqui os conectores da ECU, todos vão ficar com backshell e boot aqui. Tem mais um bootzinho aqui na transição. Os conectores DTM, DT, DTP. Tá aqui o cabo de comunicação, internet. Chicote feito todo na trança, concêntrica. Tem mais um conectorzão Autosport aqui, que faz a função da corta-fogo. Esse é o chicote interno do carro, né? Então tem pedal acelerador. Chicote do motor, tá? Pra mostrar pra vocês. Tá aqui com um boot em T para dividir os dois lados das bancadas. Ele tá bem pronto já, falta alguns detalhes só. Alternador, tem que fazer essa parte do gear depois. Mas ele já tá bem na sua fase final aí. Depois a gente vai fechar o boot lá também. Mas tá aí. Totalmente diferente a qualidade, certo? E é isso que eu recomendo que você busque se você quer trabalhar com instalações de injeções programáveis. Então, seguindo o nosso curso, se você quer se diferenciar do pica-fio, eu já falei para você que eu tô te compartilhando 4 segredos, coisas que você nunca pode errar e que eu já errei muito no início da minha caminhada. Primeiro, a gente falou de crimpagem, C. Depois a gente falou da letra B, de bitola de fio, você não pode errar nisso. Depois falamos do D, que é de dimensões que você não pode errar. E tem um quarto segredo, que é o quarto erro que eu cometi muito na minha vida, que é o L de ligações. E para deixar mais claro a importância desse segredo, eu vou mostrar para você agora 2 chicotes. E eu quero que você preste atenção, preste muita atenção nas diferenças entre esses 2 chicotes. Dá só uma olhada que essa parte é muito importante para você entender esse segredo. Então bora! Beleza, então agora eu quero que vocês olhem aqui 2 chicotes diferentes. Eu já mostrei esses chicotes para vocês. Vocês já sabem algumas diferenças entre eles, mas eu quero que a gente olhe mais no detalhe, tá? Vamos olhar primeiro esse chicote da esquerda aqui, tá? Ó, esse chicote aqui eu vou mostrar ele no detalhe para vocês, tá? Primeiro, vamos começar aqui por esse conector, beleza? Aí a gente vem seguindo aqui. Ó, a gente chegou na primeira derivação, você consegue ver alguns detalhes aqui, ó? Ó. Vai olhando, tá? Beleza. É um chicote bem comprido, tá?
chicote bem comprido, tá? Esse aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, tem uns 5 metros esse chicote aqui, tá? É para uma injeção eletrônica programável que tem tela, tá? Esse conector ele vai lá atrás, porque do outro lado desse chicote tem um conector aqui que vai para o motor. Perfeito? Esses conectores aqui são da injeção, mas a gente já chega lá, tá? Ó, chegamos em outra parte do chicote. Dá uma olhada aí. Beleza? Presta atenção nos detalhes. E aí a gente vem mais detalhes do chicote até chegar nos conectores da injeção e do módulo de sonda, tá? Mostrando aí no detalhe para você. Beleza? Depois de olhar esse chicote aqui, ó. Depois de olhar todo esse chicote aqui, vamos pôr ele de lado e vamos olhar esse outro chicote aqui, tá? Tô deixando ele bagunçado aqui para caber, tem bastante conectores, tem muita coisa, mas ó, um chicote bem menor, tá? E vamos olhar os detalhes desse chicote aqui, tá? Beleza, ele vem aqui até chegar na primeira derivação, os primeiros ramos do chicote. Vou pegar todos os conectores aqui para vocês olharem, tá? Olha aí, no detalhe para vocês. Perfeito? Depois, segue mais um pouco, outra derivação, sai para mais conectores. Você vê que são diversos conectores, não é um chicote simples, tá? Até chegar no último conector, que é da excitação do alternador. Beleza? Depois de olhar no detalhe esse chicote aqui, comparado com esse chicote aqui, o que você viu de diferença? Conta pra mim. Você viu quantas diferenças a gente tem nesses dois chicotes? Agora que você viu de uma maneira geral, eu vou fazer uma análise de cada um deles para você ver as grandes diferenças e diferenças importantes entre esses dois chicotes. Bora! Então vamos lá. Alguns problemas desse chicote que nesse chicote aqui não tem. Vamos lá. Primeira coisa, fios expostos em lugares do chicote, tá? Nesse chicote a gente vê vários fios expostos que no outro não tem. Qual o problema disso? É muito mais fácil com o tempo você danificar um chicote assim do que um chicote totalmente protegido. Outra coisa que a gente vê, tá vendo que tem tie-up, forca-gato aqui, ó? Por que tem isso no chicote? Se você for reparar aqui, ó, olha isso aqui, ó. Tá vendo que isso aqui, ó, tem uma parte fininha do chicote? O que é isso aqui? Se a gente for olhar, acompanhar esse cara aqui, ó, a gente vai chegar, ó, tá aqui ele, ó. Tá aqui ele, tá vendo, ó? E a gente vai chegar aqui, tal, ó, ele vai chegar até aqui. Tá vendo? O forca-gato aqui, ó. Olha ele aqui. Olha o que ele é, ó. Ele é um fio apenas. Por que tem esse um fio aqui? Fez o chicote, testou, putz, faltou um fio. Como que você vai passar um fio por aqui depois que o chicote está pronto? O famoso passa um por fora. Olha ele aqui, ó. Ó, faltou um fio e aí veio passando, tal, ó. Até ele chegar nesse conector aqui, ó. Se você olhar, não sei se você vai conseguir ler, mas está escrito velocidade de roda e posição do volante. Então tem um conectorzinho aqui, ó, de 9 vias, que quando foi instalar lá, putz, faltou um fio. E aí precisou puxar esse fio por fora, por todo o chicote, tá? Coisa que você não vê no outro chicote. Sem contar detalhes que a gente já falou, de acabamento,
o acabamento está bem pior. Detalhes de bitola de fio, que não foi calculado aqui, por isso que ele ficou com um diâmetro bem maior que o outro. E também pontos aonde o acabamento não foi suficiente para proteger, ó. Tá vendo, ó? Esse chicote aqui, galera, ele não ficou nem 6 meses no carro, tá? Eu sei disso porque fui eu que fiz. Eu faço questão de mostrar meus erros aqui para você aprender com os meus erros. Então, foi um chicote que o cliente gastou bem em material. Esse conector aqui é caro, não é barato, tá? E por diversos problemas, o chicote não ficou nem 6 meses no carro. A pergunta que eu faço é, tem uma coisa que fez com que eu cometesse todos esses erros aqui, uma coisa só, que depois que eu aprendi essa uma coisa, eu consegui passar disso aqui para isso aqui. O que é essa coisa? Você viu que diferença de qualidade entre esses dois chicotes? Então o que é muito importante eu mostrar para você aqui? Esses dois chicotes foram feitos na minha empresa. E aquele chicote todo detonado, a gente tentou usar materiais de alta qualidade, fios de alta qualidade, mas teve um erro muito importante que a gente cometeu nesse chicote. Eu tenho esse chicote até hoje porque a gente teve que tirar do carro do cliente e fazer tudo novamente, do zero, por conta dos diversos problemas que a gente sofreu. E eu tô mostrando isso aqui justamente para que você não cometa o mesmo erro que eu cometi anteriormente. Essa diferença enorme de qualidade aconteceu porque a gente teve um monte de retrabalho naquele chicote lá com o conector azul. Então o que eu quero dizer com retrabalho? Finalizado a instalação no que a gente foi colocar no carro, na hora de testar, sensor de rotação não funciona. E aí, problema de ligação, passamos o fio errado e aí começa, corta fio, emenda fio, faz teste. Uma coisa é você fazer testes no seu chicote na bancada aqui com calma, outra coisa é você fazer dentro do carro. O negócio não funciona, às vezes o local que está o chicote não é legal. Então é aí que começam os problemas. Instalou o chicote, vai testar, tem sensor que não funciona, não mede rotação, TPS não está funcionando, sensor de pressão não funciona, é aí que o seu chicote começa a perder qualidade. Não funciona, faz emenda, puxa fio por fora, é por conta desses retrabalhos que aquele chicote ficou tão ruim. Então, o quarto segredo é o seguinte: você não pode nunca errar nas ligações da sua instalação, nas ligações. E eu sei que isso pode soar óbvio para você, mas como que você resolve isso? Como que você faz uma instalação aonde você não erra nenhum fio, tudo no detalhe? E é isso que eu vou te contar agora. Então, como que eu fazia antes, da maneira errada? Eu ia fazer uma instalação, eu anotava alguns pontos mais importantes, quais sensores vão usar, quais atuadores, alguns detalhes da injeção e saía fazendo o chicote. No meio do serviço, quando eu já tinha fio cortado, quando eu já tinha feito uma parte do acabamento, gerava uma dúvida. Nossa, como que é isso aqui mesmo? Será que esse fio aqui era realmente 5 volts ou 12? Cara, e esses dois fios iguais aqui? Qual será que é o certo? E nisso, você perde um monte de tempo. E às vezes, além de você perder tempo, podem acontecer erros durante a manufatura do seu chicote. O que eu fiz para resolver esse problema de uma vez por todas? Eu separo a instalação em 2 fases. A primeira fase, aonde eu faço todo o planejamento dessa instalação, e a segunda fase é aonde eu vou fazer toda a execução da instalação. Qual que era o problema? Não é que antes eu não planejava essa instalação, eu planejava, só que faltavam algumas informações que eu só ia perceber na hora que eu estava colocando a mão na massa. E às vezes eu já fiz um erro ali por conta daquela falha no planejamento, por conta daquela informação que estava faltando, que aí para corrigir levava muito tempo, ou pior ainda, eu nem percebia na hora que eu estava fazendo, só ia descobrir na hora que ia para o carro. Então, muito importante, você precisa primeiro fazer um planejamento completo da sua instalação, nos mínimos detalhes. E depois disso que você pode ir colocar a mão na massa. Se faltar coisa no seu planejamento, pode ter certeza que você está abrindo margem para errar na hora da sua instalação. Pensa que é como se fosse um projeto de uma casa. Você tem que ter a planta, o arquiteto, o
engenheiro tem que pensar nos mínimos detalhes. Só depois que está tudo pronto, você começa realmente a construir a sua casa. Se você começar a construir com uma parte da planta feita, outra coisa, você fala assim, depois eu vejo isso aí, vai dar zebra, você pode ter certeza. E pior do que dar problema é dar um problema quando você já tem algo construído e aí você tem que quebrar tudo para fazer tudo de novo. Então presta atenção. Primeiro você faz o planejamento completo, só depois que você tem todas as informações do seu chicote, é aí sim que você vai pôr a mão na massa. E quer ver como isso é muito importante? Dá só uma olhada agora em 2 outros chicotes que eu quero mostrar para você. Olha que interessante isso aqui, pessoal, mostrando na prática. Isso aqui, esse chicote aqui do lado esquerdo, era um chicote que estava no carro antes da troca da injeção, tá? Então esse chicote não foi a gente que fez. E esse aqui é o chicote para o mesmo carro, para outra injeção, beleza? Lógico, é um carro de rally, por isso que ele está sujo e tudo mais. Não estou entrando no mérito aqui de sujeira ou limpeza. Eu quero mostrar detalhes sobre o projeto do chicote, tá? Então saca só. Esses são os 2 conectores da EC1, beleza? Vamos falar das diferenças primeiro. Então essa EC1 tem 2 conectores, como você pode ver, são conectores com vários pinos, beleza? Aqui, como a gente está usando uma Motec M150, são 4 conectores, tá? Esses 4 conectores aqui, tá? E nesse chicote, o chicote que tem mais coisas e ele é um chicote que está mais reduzido, tá? O que tem de mais coisa? São 2 conectores que não vão ser usados no momento, beleza? Mas se o cara precisar, já está pronto. O que eu quero chamar a atenção, tá? Esse chicote aqui, então ele sai da injeção aqui, tem alguns sensores aqui no começo, na saída, e tem 2 conectores de interface. Esse aqui, que é o conector para a interface elétrica, tá? E esse aqui é o conector da interface para o chicote do motor, tá? Como vocês podem ver, quando chega nesse conector, ó, só tem um conector. Chegou aqui nesse ramo do chicote, ó, só tem um conector, tá? Nesse chicote, olha só, no conector de interface, ele tem vários outros conectores, tá? Isso aqui gera diversos problemas. Não só um negócio do chicote não ficar bonito, acabar ficando um pouco feio, mas é o seguinte, quando o cara vai tirar o motor, ele poderia soltar um conector só. Ele tem que soltar 1, 2, 3, 4, 5, beleza? E relembrando, tem conectores que não são feitos para você ficar colocando e tirando toda vez, beleza? Por que isso acontece? Projeto de chicote. Você não sai fazendo o chicote e daí depois, putz, faltou um pino, puxa o fio por fora aqui, nossa, não vi que não deu para usar todos os terminais, puxa por fora. Não, tem que fazer um projeto antes, que nem uma casa, cara, você faz o projeto antes de você executar a casa. Por isso que acontecem esses problemas, beleza? Outro detalhe importante de mostrar é como fica o acabamento quando não faz a trança concêntrica, né? Que nem eu falei, o chicote está sujo, é um carro de rally, beleza, mas olha como fica o termo, ele não consegue fechar certinho. Quando a gente faz a trança, olha a diferença, ó. Ele fica fechadinho, certinho, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Fica bem mais apresentável, ele fica bem mais flexível, certo? Só que a gente não tem muita flexibilidade no negócio, é durão o chicote, tá? E daí quando a gente vai ter que passar o chicote em algum local do carro, isso aqui fica mais difícil, né? Sem contar que, saca só, olha a diferença que deu no diâmetro. Talvez no vídeo não pareça muita coisa, mas na prática, galera, às vezes a gente não consegue passar um chicote assim, tem que abrir um furo maior numa parte do carro, ou às vezes você quer passar, você não vai colocar furo, né? Porque se você fazer um furo, normalmente você vai passar o conector, não o chicote. Mas dá diferença e, relembrando, aqui a gente está usando um conector só, né? Então pensa, ó, esse conector substituiu tudo aquilo ali. Então isso aqui faz muita diferença e é questão de projeto, beleza, galera? Aqui é outra coisa, ó. Esse conector aqui, ó, conectava em tudo isso aqui, ó.
certo? Sem contar que a gente vê aqui, ó, que deve ter um monte de emenda aqui, ó. Por que tem emenda aqui, ó? Cara, porque tá muito mais espesso aqui, ó, do que aqui. Então deve ter um monte de emenda aqui nesse conector. Daí a gente substituiu, tá? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui agora. A gente substituiu isso aqui, né? Tudo isso aqui foi substituído por esse conector aqui, beleza? Só que a parte do chicote interno não foi feito um chicote novo. Então deixa eu pegar aqui, ó. Esse aqui é o chicote antigo, que não foi o que a gente fez, que é o chicote do carro. Daí a gente só montou um conector aqui, beleza? Para engatar naquele lá. Dá um trabalho, não fica um acabamento bonito, né? Mas era o que dava para fazer para não ter que trocar todo esse chicote da parte elétrica do carro aí. Bom, galera, o intuito aqui não é criticar quem fez esse chicote, nada a ver. Mas eu acho que é muito importante mostrar para vocês, na prática, os problemas que podem acontecer no chicote, certo? Então, quando você faz um projeto, você sabe tudo que você vai ligar, você consegue fazer um chicote assim, que é um chicote que, cara, é clean, é simples, é muito mais fácil de fazer um chicote assim do que fazer um chicote assim. Porque aqui o cara não tinha projeto, daí quando foi montar esse conector, viu, ou às vezes, também não vou criticar o cara, às vezes o cara tava fazendo, daí quando ele terminou de fazer isso aqui, o cara falou, cara, na verdade faltou alguma coisa, daí o cara teve que puxar fio, enfim, eu não sei o que aconteceu, eu não estou criticando, mas por isso que existe um método, um passo a passo. A gente precisa fazer passo 1, depois passo 2, depois passo 3. Se a gente começar a executar o projeto, o chicote, antes de ter um projeto bem feito, bem claro, não tem como fazer um chicote assim. O chicote sai assim, beleza? Você viu a diferença absurda que dá quando você faz uma instalação onde você tem todo o planejamento, do que quando você faz uma instalação aonde você tem algumas informações, sai fazendo e depois dá problema no meio. Então presta atenção, não adianta, cara. Você tem que fazer todo o planejamento antes de pôr a mão na massa. Senão, você nunca vai conseguir fazer chicotes dessa qualidade. Você vai fazer chicotes que nem esse outro que eu mostrei no vídeo. A diferença é enorme, olha só. A gente conseguiu colocar um conector apenas planejado, enquanto no outro chicote era um conector mais 1, 2, 3, 4 conectores por fora. Isso, se você olhar, ó, tem um outro aqui que a galera não estava usando. Sem contar as emendas, né? Que nem eu mostrei no vídeo. Olha essa parte do chicote aqui, como esse diâmetro aqui, ó, tá bem maior. Com certeza aqui tem um monte de emenda, coisa que a gente já falou nesse curso gratuito aqui, que quando você enche o seu chicote de emenda, cada emenda é um possível ponto de problema. E aí eu falo, quando você compara dois chicotes aqui, ó, eu não sei quem fez esse chicote aqui, mas uma coisa eu posso afirmar para você. Primeiro, ele gastou muito mais tempo do que eu fazendo esse chicote aqui. Por quê? Quando você faz um chicote como esse, que é cheio de retrabalho, você gasta muito tempo bom em coisa ruim. Retrabalho, coisa assim tipo, putz, tem que trocar um fio, nossa, tem que adicionar fio por fora, nossa, errei a ligação, tem que refazer uma parte. É aí que você perde produtividade, é aí que você perde tempo e o seu chicote fica com baixa qualidade. Então, primeira coisa, você pode ter certeza que eu fiz esse chicote do que quem fez isso aqui. E outra coisa, tenha certeza de que quem faz um chicote com essa qualidade aqui, mesmo fazendo bem mais rápido, pode cobrar muito mais do que quem faz um chicote com essa qualidade. Porque até mesmo uma pessoa que está começando do zero sabe como a qualidade disso aqui é muito superior a um chicote como esse. E olha, não são só os meus chicotes não que ficam mais simples e organizados. Dá só uma olhada nesse exemplo do meu aluno Richard, que usou o nosso passo a passo de planejamento e veja a diferença que deu nas instalações que ele fez. O Richard pegou um serviço de instalação bem interessante. Olha só, era um cliente que ele já tinha uma FT450 instalada e ele foi fazer um upgrade de injeção. Ele foi trocar essa FT450 para uma FT550 porque ele precisava ligar mais coisas. De uma maneira muito simples, ele precisava ligar mais coisas. E apesar dessas injeções parecerem muito semelhantes, dá só uma olhada aqui, ó. Essa 450 ela é bem mais simples e ela tem um conector apenas. A FT550 ela tem dois conectores. Então, de uma maneira muito simples,
simples, você tem praticamente o dobro de fios, você pode ter o dobro de fios numa instalação de FT550 em relação a uma FT450. Agora, dá só uma olhada na diferença do chicote, que antes foi feito sem planejamento adequado, que era o chicote da FT450, e dá só uma olhada na instalação feita pelo meu aluno Richard, usando o meu passo a passo de planejamento para uma injeção mais complexa, como uma FT550. Só para você entender, todos esses fios aqui, esse chicote, essa instalação aqui, era a instalação antiga da FT450. Olha só como é aquele famoso ninho de rato, cheio de fio, emenda por aqui. Olha só como um chicote planejado, por mais que a injeção seja mais complexa, fica muito mais simples. Olha só o chicote todo organizadinho aqui, muito mais simples, mais leve e bem mais fácil de fazer. Então olha só quantos exemplos eu estou te mostrando. Uma instalação profissional começa num planejamento adequado. Você não pode pular esse passo. Se você for colocar a mão na massa sem fazer o planejamento de maneira adequada, você vai cair do cavalo, você vai ter problema de qualidade e você vai lembrar que eu te falei nisso nessa aula. E aí, beleza, deixa eu te contar como foi que eu resolvi esse meu problema de planejamento. Então, como eu contei para você, antes eu não sabia planejar do jeito certo para fazer uma instalação. Eu fazia algumas anotações, saía executando o chicote e no meio eu percebia que tinha um problema, ou pior ainda, só ia perceber que tinha um problema quando eu fosse testar a instalação no carro ou no veículo. Então o que eu fiz para resolver esse problema? Quando eu enxerguei que todos os erros que eu estava cometendo nas instalações era por falta de um planejamento adequado, eu peguei e falei, como muitas coisas na vida eu faço meio que exagerado, eu falei assim, cara, não dá. Eu tenho que aprender a fazer isso do jeito certo. Como que uma empresa que faz instalação de carro de Fórmula 1 faz um chicote? Como que eles planejam isso? Como que empresas extremamente profissionais fazem essa etapa de planejamento? E foi aí que eu comecei a buscar soluções extremamente profissionais, que envolvem softwares caros e assim por diante. Só que o que acontece? O mundo de instalação de injeção programável é totalmente diferente dessas empresas gigantes que fazem chicotes em larga escala ou chicotes de categorias como Fórmula 1, por exemplo. Se você quer trabalhar com instalação de injeção programável, assim como eu não podia gastar muito dinheiro para ter essas ferramentas e o meu objetivo também era fazer um planejamento completo, mas de forma simples, sem coisa da NASA. Eu não podia ficar perdendo muito tempo nisso. Por quê? Conforme eu falei para você lá na aula 1, cada instalação de injeção programável tem as suas peculiaridades. Cada uma tem as suas características. Dificilmente você vai fazer 2 chicotes, 2 instalações exatamente iguais. Então é muito comum que para cada novo projeto você precise fazer um novo planejamento. Então se eu fosse fazer algo da NASA, eu ia perder muito tempo para fazer apenas uma instalação. Então eu percebi que não adiantava eu enlouquecer e querer buscar uma solução para fazer um planejamento da NASA. Eu precisava de algo simples, rápido, mas que fosse extremamente poderoso. Que eu realmente tivesse um planejamento completo aonde eu pudesse colocar a mão na massa para fazer uma instalação sem ter nenhuma dúvida do que eu tinha que fazer e como fazer para que eu entregasse o chicote sem retrabalho e com alta qualidade. E foi aí que eu desenvolvi o que eu chamo de visão fio a fio. E agora eu vou te ensinar sobre isso. A visão fio a fio é algo que você precisa fazer antes de pôr a mão na massa, antes de cortar o primeiro pedaço de fio. Qual que é o objetivo da visão fio a fio? É que você tenha clareza o que é cada fio do seu chicote. E é o seguinte, não é apenas o que é cada fio de um chicote, é um conjunto de informações que você precisa ter de cada fio. Então, com a visão fio a fio, de uma maneira fácil e rápida, você perde todo o medo do seu chicote. Por quê? Porque você vai saber para cada fio, saber a função dele, qual é o comprimento, porque você vai ter que cortar aquele fio, qual é a bitola, para você não errar na bitola do fio, e de onde ele veio, para onde ele vai. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Vamos supor que você tem um chicote que você tem vários conectores, certo? Então você tem um chicote aqui, ele tem uma ramificação, aqui você tem outra ramificação
e aqui tem um outro conector. Então você tem um conector que eu vou chamar de conector A e conector B. E que nesse conector B você tem 3 pinos, pino 1, 2 e 3. Com a visão fio a fio, você sabe exatamente o que é cada um deles e mais do que isso, você sabe, por exemplo, aonde esse pino 1, aonde esse pino 2 e aonde esse pino 3 vão. Por exemplo, esse pino 2 do conector B, ele vem aqui para esse conector A no pino 20. Se você tem tudo isso de todo o chicote, fica muito fácil de você montar o seu chicote e de você testar depois. Então presta atenção, a visão fio a fio é o mapa do seu chicote. E com esse mapa, tudo vai ficar mais claro para você. E isso é muito importante porque tendo esse mapa da sua instalação, além de ser mais fácil de você montar, também fica mais fácil de você identificar erros antes de pôr a mão na massa. É muito mais fácil você errar no papel e corrigir do que você errar na hora de fazer a sua instalação. E outra vantagem, tendo esse mapa da sua instalação, fica muito mais fácil testar toda a instalação antes de entregar. Então, por exemplo, você faz a sua instalação, testa ela toda, coloca no carro, não está medindo rotação. Cara, é só pegar o seu mapa da sua instalação, você vai saber todos os fios do sensor de rotação, da onde eles vêm, para onde eles vão, aonde está ligado. Desse jeito, qualquer um trabalha com instalação de injeções programáveis. E isso, se você está começando do zero, vai por mim. É uma das coisas mais poderosas para você se especializar. Por quê? É aqui que quem começa do zero e domina essa visão fio a fio, em pouco tempo arrebenta um pica-fio que está trabalhando há 10, 15 anos na área. Por quê? A maioria das pessoas que fazem instalações não fazem um mapeamento correto da instalação antes de executar. E você, mesmo que esteja começando do zero, com pouco conhecimento, se você tiver o mapa da sua instalação, é muito mais fácil de você fazer do jeito certo. Então é o seguinte, a visão fio a fio acaba com o seu medo de chicote e nela você precisa ter essas informações sobre cada fio. Função, comprimento, bitola, de onde veio, para onde vai. Por exemplo, ele veio do conector da injeção, do conector A da injeção do pino 20 e ele foi lá para o conector J do chicote no pino 2. E se você está pensando, Roberto, beleza, mas como que eu faço a visão fio a fio da minha instalação? Fique tranquilo que eu vou te mostrar isso na próxima aula, na nossa aula número 3, beleza? E olha só, essa aula 3 de amanhã é de longe uma das mais importantes desse curso, então eu realmente recomendo que você se organize e assista essa aula 3 do início ao fim. Você não tem ideia do que está por vir nessa aula 3. Fechado? E agora 2 avisos muito importantes, tá? Para você pegar a sua apostila digital dessa aula, você precisa ir no meu Instagram e comentar nesse post que está aparecendo na sua tela. Deixa o seu comentário lá, é muito importante, eu quero saber qual foi a parte que você mais gostou dessa aula 2. Se você fizer esse comentário lá, a minha equipe vai te liberar a apostila dessa aula direto no seu direct do Instagram, logo após você fazer esse comentário, beleza? E eu quero aproveitar para te contar uma coisa. Se você não sabe, eu tenho um treinamento mais completo sobre instalação de injeções programáveis, que é o curso completo para você se especializar em instalações de injeções programáveis e ganhar mais de 10 mil por mês com esse serviço. Como eu já falei aqui, nessas aulas eu consigo explicar só uma parte. Por mais que eu procure entregar o máximo no tempo que eu já tenho, eu meio que já estourei o meu tempo e a sua capacidade também de absorção nessa aula. A gente botou para derreter nessas 2 primeiras aulas, eu entreguei um conteúdo animal para você e o curso completo, se você conseguir uma das vagas, você vai receber tudo nos mínimos detalhes. Eu vou abrir as inscrições para a próxima turma do curso completo de instalação de injeções programáveis na segunda-feira, às 6 horas da manhã no horário de Brasília. E se você está interessado sobre esse curso, fique tranquilo que eu vou falar mais sobre ele na próxima aula. Vou falar tudo como funciona, o que eu entrego, o preço, garantia, todos os detalhes. Você vai ver que esse curso completo é o único curso que você precisa para sair do zero ao avançado em instalação de injeções programáveis. Mas por enquanto não se preocupe com isso. Agora o mais importante é você saber que você precisa estar aqui na próxima aula. Fechado? Espero que você tenha curtido essa segunda aula. Te espero na aula 3. Valeu e até mais!